Começa agora, programa Rádio Câmara. Rádio Câmara Online. Apresentação, Suzy Faria e Carlos Demarque. Campanha Setembro Amarelo é destaque em sessão ordinária. Quietude é tema do Cultura e Arte na Câmara neste mês. Vereador Dr. Almir fala sobre CPI para investigar contratos da Prefeitura. Quinta-feira, 5 de setembro de 2019. Rádio Câmara Online está no ar. Olá, Carlos, boa tarde. Olá, Suzy, boa tarde e boa tarde a todos que nos acompanham. A 26ª sessão ordinária do ano, realizada na última segunda-feira, abriu espaço para a divulgação das ações da campanha Setembro Amarelo, iniciativa de conscientização e prevenção do suicídio. Na ocasião, a psicóloga e coordenadora do Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas, CAPS-AD de Araçatuba, Natália Biagi, divulgou na tribuna as atividades da campanha no município. O movimento é realizado neste mês porque 10 de setembro é o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio e a cor amarela foi escolhida como sinal de alerta e atenção. O objetivo é promover conhecimento, informação e quebra de tabus sobre a causa, como destacou Natália Biagi. Suicídio é uma coisa muito difícil de ser falada e a gente precisa falar sobre um tema muito difícil. A gente precisa discutir o tema. Então, quais são os melhores lugares? Qualquer lugar é possível de se falar sobre suicídio. A rede de atenção psicossocial, que conta com 4 equipamentos aqui no município, esse mês inteiro está disponível para falar sobre isso. Por que setembro? Setembro a gente comemora no dia 10 de setembro o Dia Mundial da Prevenção ao Suicídio, então é por isso que a gente fala no mês de setembro. Tem uma história que a gente não sabe se é verdade, que num evento de suicídio, de um falecimento, os meninos distribuíram papeizinhos amarelos para chamar a atenção. Então a gente acredita que seja esse o motivo, mas ninguém sabe, mas o amarelo é para chamar, é destaque. Então é por isso que a gente está aqui. Em Araçatuba, os 4 equipamentos da rede de atenção psicossocial participam das ações. Durante todo o mês, serão realizadas palestras, oficinas terapêuticas, rodas de conversa, caminhadas e distribuição de abraços no calçadão para a abordagem do tema, principalmente entre os jovens. O suicídio está entre as principais causas de morte entre pessoas de 15 a 29 anos de idade no país. A coordenadora do CAPS-AD, Natália Biagi, comentou a ideia de levar a iniciativa para as escolas após uma sugestão do vereador professor Cláudio. Eu penso que falar com cada escola é muito difícil. A ideia é que a gente consiga capacitar os professores e que os professores sejam multiplicadores dessas informações. O município conta com um número muito grande de escolas, comparado com o número de equipamentos que a gente tem, mas que seria super importante. Nós estamos abertos aí, se o pessoal da Secretaria de Ensino do Estado tiver, só falar com o pessoal do CEAPS, CAPS-AD, qualquer um, a Alessandra, que é a nossa articuladora, pelo município, marcar uma reunião, a gente promove uma ação sem problema nenhum. A gente está aberto a fazer qualquer ação. A rede de atenção psicossocial conta com o CEAPS, o Centro Especializado em Atenção Psicossocial, que está localizado na Rua Dona Ida, número 1636, no bairro Santana. Já o CAPS-AD fica na Rua Bastos Cordeiro, 1051, também no Santana. O CAPS-3, na Rua 1º de Maio, 607, na Vila Estádio. E o CAPS-I, o Centro de Atenção Psicossocial Infantil, está na Rua Silvio Russo, 263, no bairro Água Branca 1. Rádio Câmara Online. E o projeto Cultura e Arte na Câmara está com nova exposição aberta para a visitação do público na sala da Presidência do Legislativo. Durante todo o mês de setembro, os visitantes poderão conferir a exposição Quietude, da artista plástica Ellen Faganello. A mostra apresenta 13 pinturas, a maioria delas autorretratos que expressam o trabalho com as mãos, e 11 esculturas com materiais básicos como cimento e cerâmica. Ellen Faganello tem 69 anos de idade. Nasceu em Araçatuba, mas reside em São Paulo, onde mantém ateliê, ministra workshops e realiza exposições. A exposição Quietude pode ser vista no horário de expediente da Câmara, de segunda a sexta-feira, das 8 às 4h30 da tarde. Rádio Câmara Online.
Rádio Câmara Online, a voz oficial do Poder Legislativo de Araçatuba, agora pela internet. Acesse www.camararacatuba.com.br, clique no link do YouTube e acompanhe a nossa programação. E o vereador Dr. Almir é o entrevistado desta edição. Você acompanha agora a entrevista que foi feita pelo repórter Carlos Demarque. Agora, no Rádio Câmara, entrevista. Boa tarde, vereador Dr. Almir. Boa tarde, Carlos. É um prazer estar aqui novamente, podendo esclarecer diversos pontos de interesse da nossa comunidade. Bom, vereador, um primeiro assunto trata da questão da criação de uma comissão parlamentar de inquérito aqui na Câmara, uma CPI, para analisar toda aquela discussão que houve após a operação da Polícia Federal em relação aos contratos firmados com a Prefeitura. Como o senhor tem acompanhado toda esta discussão, o andamento aí dos trabalhos da CPI? Eu tenho acompanhado com muita dinâmica. Eu vejo que está caminhando a contento. Percebo que logo nós já teremos os nomes formados, né, os cinco componentes, que logo depois que a presidente tiver todos os nomes em mãos, ela vai poder selecionar 5, e entre esses 5 vão poder ser selecionados aqueles que vão ser membros efetivos e os 2 suplentes. Para isso vai haver uma reunião, né, uma reunião na qual os vereadores vão fazer essa escolha. Isso vai ser tudo relatado através de ata. Então, vai ter esse ato público, né, registrado. Então, estou vendo que está caminhando muito bem. Meu nome também, eu vi que houve uma certa restrição por parte de alguns vereadores, e eu deixei bem claro que essa comissão ela tem que ser... É claro que todos aqui temos partido, mas nós temos que pensar no futuro de nossa querida Araçatuba e averiguar da melhor forma possível tudo que se passou. E eu tenho 42 anos de experiência contábil, né? E tenho mais de 35 anos de experiência jurídica. E eu acho que isso me capacita para eu poder estar ajudando nesses trabalhos, para a gente fazer uma apuração daquilo que realmente aconteceu, sem se ficar se preocupando com sensacionalismos, com a imprensa, e sim buscar efetivamente tudo aquilo que aconteceu nessa operação e, aos culpados, a lei. Vereador Almir, um outro assunto também que está em discussão, né, foi o pedido aí feito na realidade a recomendação, né, feita pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que pediu a equalização entre o número de funcionários efetivos e comissionados aqui do Legislativo. Como o senhor avalia esse apontamento e toda essa discussão? Na realidade, dessa vez não foi nenhum apontamento, ele fez uma determinação para que a presidente da Câmara fizesse uma equalização entre os funcionários efetivos e os comissionados. Por quê? Porque nós temos hoje, se não me falha, uma diferença de 8 funcionários a mais, né? Os comissionados estão superando os efetivos, e isso precisa ser equalizado de acordo com aquilo que o TCE acredita que é o certo. Mas nós também, eu estive pesquisando, porque desde quando essas coisas começaram a acontecer, eu fui pesquisar e encontrei, inclusive, eu acho que agora de 2017, uma equalização que já foi feita aqui dentro da Câmara. Até teve uma ação, né, que o promotor público aqui de Araçatuba ingressou na época, porque parece que tinha aqui na Câmara, todas as comissões, tinha cada comissão um funcionário. Acho que tinha 11 funcionários. E teve que, ao mesmo tempo que a Câmara tinha contratado essas pessoas, depois ela teve que exonerá-los, tirar todos, e foi feito o quê? Uma nova reestruturação com todos esses cargos que hoje existem aqui na Câmara. E isso foi aprovado pelo Tribunal de Justiça. Então, você veja bem, a quantidade de assessores, a quantidade de funcionários, tanto efetivos quanto os não efetivos, ele está aprovado pelo Tribunal de Justiça aqui do Estado de São Paulo. Então, você veja bem, há um conflito aí entre aquilo que o Tribunal de Contas entende com aquilo que o Tribunal de Justiça já homologou em relação à nossa Câmara.
Eu acredito, sabe, Carlos, que não é o número de funcionário que é o problema. O problema é que a Vilta, o araçatubense, são os altos salários. Esse que é o problema. Então, esses altos salários, eles são altos exatamente porque existe uma lei para que eles estejam nesta condição. Obviamente, para poder fazer uma reestruturação agora, no meio de mandato, é muito preocupante. Eu tenho alguns julgados ali, eu tenho até um que foi o relator, o ministro Aires Brito, e numa cidade do Paraná, que eles resolveram fazer essa reestruturação, mandar todo mundo embora e depois criaram novos cargos, extinguir aqueles cargos, criaram novos cargos e recontrataram esses funcionários. Sabe o que o relator mandou fazer na decisão, inclusive foi do STF, de que todo aquele período em que esses funcionários receberam um valor menor nessa nova função, ele mandou pagar a diferença todinha, de uma vez só, sim, arrumando um problema enorme para aquela cidade. E nós precisamos pensar muito, não podemos estar aí a toque de caixa, indo para frente de telas de microfones ou de telas de televisões, dando informações sem ter o peso que isto merece. Isso é uma coisa muito séria. Então, a gente está analisando, desde o dia eu tenho visto de que forma que a gente pode resolver isso daí, e eu vou falar a verdade, é uma coisa muito difícil. Tudo pode gerar um passivo trabalhista. Eu sou advogado da área de trabalho há 35 anos. Eu sei exatamente o que é isso daí. Então, hoje, se fizer alguma coisa errada, algo no afogadilho, algo que não seja bem estudado, nós podemos gerar um passivo trabalhista aqui para a Câmara, às vezes até impagável. Então, precisa tomar muito cuidado. Isso daí não pode ser feito. Então, nós estamos estudando. Foi feita agora uma comissão que vai cuidar disso daí. Espero que eles não entrem para esse lado de reestruturação de cargos. Isso daí pode, como já aconteceu agora em 2017, certamente nós podemos correr o risco nessa nova reestruturação, inclusive porque, de acordo com o que eu li do relator Aires Brito, ministro do STF, então ministro do STF, é muito perigoso a gente entrar nessa seara sem estar muito bem fundamentado. Ok, vereador Dr. Almir, obrigado pela sua participação aqui no Rádio Câmara Online. Eu que agradeço, Carlos, estou sempre à disposição. Rádio Câmara Online. E o Rádio Câmara Online desta quinta-feira fica por aqui. A apresentação foi de Carlos Demarque e Suzy Faria, com trabalhos técnicos de Márcio Paiola. O Rádio Câmara é uma produção da Assessoria de Comunicação e Imprensa da Câmara Municipal de Araçatuba. A você, muito obrigada pela audiência. Uma boa tarde e até amanhã. Até amanhã com mais uma edição online do Rádio Câmara.